Uma coisa que chamou muito a atenção foi a reação geral da esquerda em relação aos atos bolsonaristas, né? Nós fizemos aí uma polêmica na nossa imprensa, nas redes sociais, falando que reprimir os bolsonaristas que saíram à rua para protestar não é a política correta. Primeiro vieram com a velha história de sempre, né? A esquerda aqui, assim, a cada 2 meses, eles apontam aí um golpe de Estado inexistente. Toda hora o Bolsonaro está para dar o golpe de Estado e nunca acontece absolutamente nada. Falaram que o Bolsonaro ia dar o golpe de Estado para, se ele perdesse a eleição. Não tem golpe de Estado nenhum. O pessoal vê um golpe de Estado puramente imaginário. Por que é importante esse problema? Por que nós devemos nos opor a isso? Porque isso daí desarma completamente qualquer reação popular a um verdadeiro golpe de Estado. Porque toda hora que o pessoal faz alguma coisa, você vê um golpe de Estado, sem o golpe de Estado existir, vai chegar uma hora que você vai falar golpe de Estado e ninguém vai ligar, porque já falaram tantas vezes em golpe de Estado que já ninguém mais leva a sério esse negócio. Então, é uma política muito negativa. Segundo, adotaram uma posição totalmente antidemocrática, pedindo a repressão dos bolsonaristas que saíram aí às ruas. Veja, o bolsonarista sair às ruas contra o resultado das eleições, onde ganhou o Lula, é uma coisa reacionária? É uma coisa reacionária. Mas veja, todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião, de se manifestar sobre qualquer coisa. Se o Lula tivesse perdido, a gente poderia chamar uma manifestação contra. Mas a esquerda já não vê a coisa assim. O pessoal que está na rua é baderneiro, arruaceiro, terrorista e bandido, né? É uma coisa tão estranha que você pensa, mas esse pessoal, será que eles nunca protestaram contra nada? Porque é muito estranho isso daí. A impressão que você tem, né? Nas redes sociais, apesar do cara vir lá com o negócio 13, Lula, você tem a impressão de que você está discutindo com o PSDB, que nunca saiu à rua para protestar contra nada. Quer dizer, não pode protestar. E se você argumenta, você está defendendo o fascismo. É uma coisa horrenda isso daí. E isso daí também é uma armadilha, né? Vai se criando um clima cada vez mais direitista. O pessoal não se dá conta disso daí. Em nome da luta contra o fascismo, a pessoa vai aceitando, né, um regime político cada vez menos democrático, cada vez mais autoritário. Uma coisa que chama atenção quando a gente vê tudo isso é que ninguém sabe direito o que é o fascismo. Eles ouviram falar. Aí eles leem alguns autores, aí não sei que autores que eles leem, que não têm a menor ideia do que estão falando, que apresentam umas teorias sobre o fascismo, né? Essas teorias, da sua maior parte, elas não são baseadas na realidade histórica. É uma coisa, é típico da esquerda atual, é uma ideia que o cara tem que é quase assim uma inspiração divina. Ele teve aquela ideia e ele começa com aquele negócio, né? Eu vi uma coisa surpreendente, né? Eu vi um trecho de uma palestra do Alisson Mascaro, que é uma pessoa com quem nós já discutimos e tudo mais, que numa série de coisas tem uma posição razoável, explicando que o fascismo eram as massas alemãs. Não tem nada a ver isso aí. As massas alemãs, elas apoiavam o Partido Comunista e a social-democracia, as massas operárias, grandes massas. O fascismo era um movimento de classe média. A pessoa nem foi lá, né? Se você pegar um livro aí, não precisa ser um Trotsky, um livro de uma pessoa que conta o que aconteceu de fato, né? Tem um livro popular que chama Ascensão e Queda do Terceiro Reich, de um cara que morou na Alemanha e tal, escreveu o livro.
Se você lê o livro, você não pode ter essa ideia. Não sei de onde a pessoa tirou essa ideia. Aí ele fala que o fascismo não era as forças armadas. As milícias fascistas destruíram as forças armadas. Se você olhar, se você ler qualquer livro sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que os generais alemães estavam todos na Segunda Guerra Mundial. O exército estava lá. Na verdade, foi o contrário. As forças armadas ajudaram Hitler a acabar com as milícias. E não as milícias acabaram com as forças armadas. Né? Qualquer pessoa que tenha uma noção elementar da história do nazismo na Alemanha sabe que num dado momento, depois da tomada do poder, o Hitler reuniu todas as milícias nazistas, né, as SA, camisa parda, num acampamento, a liderança, né, os líderes, centenas de pessoas, e os SS, que já estavam inclusive integrados às Forças Armadas Alemãs, entraram no acampamento e mataram todo mundo. E o chefe principal dessas organizações, das milícias nazistas, ele foi preso e foi assassinado na cadeia. Quer dizer, não sobrou nada. Né? O Mussolini, logo depois da vitória, integrou as milícias camisas negras nas Forças Armadas Alemãs. E nem Hitler, nem Mussolini teriam conquistado o poder sem a ajuda das Forças Armadas. É só ler um pouquinho que você vai ver. Então, o pessoal não tem a menor ideia do que eles estão falando. Tá? E, portanto, fica um clima de histeria e de pavor, né, em relação ao problema do bolsonarismo. E o pavor leva a pessoa a fazer coisas muito doidas. Como, por exemplo, a gente viu isso daí, aplaudir um cidadão que atropelou 16 pessoas num desses bloqueios bolsonaristas. Quer dizer, a pessoa está tão assustada com o bolsonarismo que está apoiando qualquer coisa. Aí, né, eu vi aqui um debate nas redes sociais, onde o pessoal falava o seguinte, que vendo os atos bolsonaristas, o pessoal entendeu o negócio daquele pastor Jim Jones, na Guiana, que fez a comunidade toda tomar veneno, né? Que foi um suicídio coletivo. Pessoas dizem que uma parte do pessoal não sabia que tinha veneno, etc. e tal, sei lá. Então, eles pensam o seguinte, que o pessoal é uma minoria de doidos. Eles não param para pensar que não é assim. O Bolsonaro acabou de ter 58 milhões de votos. Se o cara votou contra o Lula, ele não é democrático. Ele é de direita. Tem uma maioria sólida de direita. No meio dessa maioria de direita, você tem muitos trabalhadores. Se o pessoal não conseguir entender isso daí, e o problema que isso daí significa na situação política, o desastre é líquido e certo. O problema tem que ser tratado politicamente. Ninguém vai conseguir nada falando que 58 milhões de brasileiros são loucos. Aí, logicamente, que a pessoa pode usar um subterfúgio, falar o seguinte, não, mas é uma minoria de loucos e a maioria não é assim, não são 58 milhões, sei lá, tem aí, sei lá, 300 mil loucos, vamos supor. Só que acontece o seguinte, todo esse pessoal votou no Bolsonaro. Se você mandar reprimir a minoria que votou no Bolsonaro porque está protestando contra o resultado eleitoral, essa aí não vai angariar nenhuma simpatia com os 58 milhões que votaram. Se você falar que todo mundo que o bolsonarista é louco, você está, num certo sentido, incluindo 58 milhões de pessoas. Por aí, nós não vamos conseguir nada. Nem falar, né, na esquerda identitária,
que é onde se concentra a maior parte da propaganda bolsonarista contra a esquerda em geral. Né? As duas questões do bolsonarismo são as maluquices da esquerda pequeno-burguesa identitária e a corrupção. E se o pessoal começar agora, que tem que reprimir, que não sei o que lá, a experiência mostra que as pessoas são perseguidas, ao invés delas desistirem do que elas estão pensando, elas aumentam, né, a mobilização e a indignação dessas pessoas. Então, esse começo aqui, com as mobilizações bolsonaristas, não inspira nenhum tipo de coisa positiva para o futuro. Vamos ver. O Lula não está no governo, não falou nada e tal. Vamos ver como é que o governo Lula vai tratar isso daí, como é que o PT, de um modo geral, vai tratar esse negócio. Mas se tratar desse jeito, o desastre é quase que garantido. Não dá para tratar assim. Contra a mobilização bolsonarista, tem que ter uma mobilização dos trabalhadores em torno dos seus próprios objetivos. Né? Mandar a polícia e falar que o pessoal tem que ser internado no manicômio não vai resolver a parada. O pessoal pode pensar o que quiser, falar o que quiser, mas não vai dar certo. Não deu certo em lugar nenhum do mundo. E de mais a mais, quando você fala, né, que essa quantidade de pessoas é tudo louco, na verdade é você que está se isolando do mundo. Né? Essa tendência, né, a menosprezar o adversário, quando o adversário é extremamente perigoso, potencialmente muito perigoso, é uma tendência capituladora. Na Alemanha, na véspera da ascensão do Hitler ao poder, o Partido Comunista tinha a seguinte colocação, que os nazistas eram tão doidos que se o Hitler chegasse ao poder, o governo dele iria se desmoronar e o Partido Comunista ia tomar o poder imediatamente. Então, Trotsky falou, isso aí, esse discurso, essa fanfarronada, é o discurso dos capituladores. Né? E ele estava certo, porque quando o Hitler chegou ao poder, o Partido Comunista não reagiu. E a mesma coisa vai acontecer aqui se houver um verdadeiro golpe de Estado. Esse pessoal, que aplaude até atropelamento de pessoas na estrada, não vai lutar contra o fascismo de verdade. Eles só estão aí para lutar, apoiando, né, a polícia, as autoridades, etc. e tal. A hora que as autoridades, que no fundo são todas de direita, se voltarem contra eles abertamente, o cara não tem para onde correr, não vai conseguir fazer nada.